Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde pelo YouTube, trazendo uma entrevista muito especial, um papo muito bacana aqui para de sábado. Ih, abriu aqui meu áudio. Peraí, rapidinho. Pronto, já fechei. Fabiano Leitão, trompetista da democracia, meu querido amigo, saudade de você. Vamos conversar. Estou sentindo alguma coisa importante no Brasil, tem um sentimento no ar. E aí eu pensei, precisamos falar com o Leitão para ele dizer para a gente se é isso mesmo, se está acontecendo alguma coisa no Brasil. Fabiano Leitão, saudações democráticas. Como é que vai, meu querido? Tudo bom? Saudade de você também. Prazerzão falar contigo novamente. Saudade de você aqui em Brasília também. Eu tô com saudade de você também. Vamos ver isso, né? Você está É. em todos os eventos. Já vamos combinar o seguinte: no Ah, 14J, tu vai estar onde? ixi, Maria. Não sabe ainda? Provavelmente Brasília. Brasília. Provavelmente Brasília. É, isso. Tem que Muito estar, né? bom. Tem que estar. Você estava em São Paulo no Lula Livre, né? Você encerrou Isso. o festival lá, né? Foi lindo. Fala um pouquinho pra gente desse dia, Fabiano. Cara, assim, foi muita emoção. Primeiro que a gente revê todos os amigos, né? A companheirada aqui dos lugares aí que a gente está fazendo militância, a gente encontra os amigos, pessoal de São Paulo, BH, Curitiba, pessoal da Vigília, enfim, de todo o Brasil, né? Então, é um reencontro muito emocionante, da mesma forma que a gente sente saudade de você, né? Quando a gente se vê e a gente está lá com a militância, abraçando a militância, energizando a militância. Então, para a gente, acho que para todos nós é um reencontro muito bonito. E ver a galera, assim, um absurdo de gente que deu lá, né? Vários artistas maravilhosos, a organização maravilhosa, e a gente está aí, né, para a militância, curtindo esse evento que foi importantíssimo. Acho que tô concordando contigo, tá tendo uma virada, hein? Tá tendo uma virada. Fabiano, não, a gente vai conversar direitinho sobre isso, É. porque você é um cara que tem uma percepção muito aguçada também nas redes digitais. Isso aí Uhum. acho que é uma coisa interessante a gente falar. Mas antes disso, vamos falar mais um pouquinho do festival. Porque eu Tá. acho que o festival também marca alguma coisa, porque foi lindo, 80 mil pessoas ali. Sim, A parte mais emocionante para mim foi quando o Thiago, neto do Lula, claro. leu a carta. Todo o festival, desde a tarde até a noite, foi assim uma explosão de politização, né? Foi muito bonito, uma coisa histórica, lembra os movimentos das diretas já, mas é melhor ainda. Eu queria que você falasse para mim, quer dizer, você curtiu, você cantou lá com o Otto, como é que foi? Não, eu fiquei só lá atrás. Você ficou atrás, mas você ficou curtindo atrás. Não, eu conversando com a galera, né? É assim, lógico, o Thiago é um menino que tem assim um coração imenso, né? É impressionante a energia que ele passa para a militância. Ele já emocionou a militância por diversas vezes. Eu lembro da primeira vez lá no Tuca, em São Paulo, né? Que o Haddad ia ser, no caso, colocado como nosso candidato, né, à presidência da República. E aí foi um dia depois, foi lá em Curitiba, né, eles cancelaram no caso, essa indicação do Haddad e foi feita lá em Curitiba. Mas aí o Thiago emocionou a todos, né, lá no Tuca, e naquele momento eu já falei, pô, esse cara. No Tuca, o que que aconteceu? Ele leu carta também ou ele falou? Não, ele falou, e foi meio de surpresa, foi meio de Ah, supetão, é? porque o Marinho tinha uma cadeira vazia para o Lula, né, respeitosamente, e o Marinho convidou, viu o Thiago e convidou, assim, para ele sentar na cadeira. Em determinado momento, o Marinho chamou e o Thiago foi lá na tribuna, falou, emocionou a todos quando ele falou esse golpe. Eu estou tentando me recordar aqui, mas ele falou assim, esse golpe matou a minha avó, né? Ele falou da dona Marisa, Ah. ele falou do avô dele. Enfim, foi um momento muito emocionante. E o Thiago tem esse dom da comunicação. O Thiago é um menino que, assim, não é só o fato dele ser o neto do Lula, né, ter o sangue azul, né?
mas ele tem um coração imenso. Sangue vermelho, né? O sangue Cara, vermelho. pra você ter ideia, cara, ele tava lá, né, se preparando para ler a carta, mas antes disso ele estava vendendo camisa para a JPT, né, a Juventude do PT. Olha a humildade desse menino, entendeu? Então, assim, é, 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 sabe, eu vejo algo muito especial Tô nele. arrepiado aqui, ó. E ele será, se a conjuntura permitir, uma grande liderança nossa no futuro, né? Fabiano, eu tô observando, porque assim, não poderia ser diferente, a família do Lula, a família Lula da Silva, que também é um dos patrimônios que nós temos éticos, né, no Sim, Brasil, toda a família, toda. sim, O legado da dona Lindu não é só o Lula, né, é a família toda. E verdade. eu vejo que os netos, os filhos começam a participar mais, sobretudo os netos que não foram tão atacados pela imprensa ainda, porque os filhos sofreram muito, né? A Sim, Luriana está presente, está sempre publicando coisas, ela é muito inteligente, ela é uma jornalista, ela tem um texto maravilhoso. Você tem o Tiago e outros parentes do Lula que estão fortemente tomando meio que a dianteira justamente pelo movimento do Lula livre, mas também pelo legado que ficou no Brasil, né? É muito bonito de ver isso. Eu gosto de ver você falar disso, porque você também é muito próximo deles todos, né? essa luta fez com que a gente se aproximasse da família. Eu tenho uma amizade muito forte com a Andréia, né, que é a filha do Vavá, e, no caso, a Andréia fez com que eu também conhecesse outros, outros familiares do presidente Lula. E, assim, e eu cheguei, por exemplo, ir à casa do Vavá, né, quando ele estava ainda vivo, né? E, assim, você vê, quanto mais você se aproxima da família do Lula, mais certeza você tem que você está do lado certo da coisa. Porque você conhece, entendeu? Você vê como eles são. Porque, como você falou perfeitamente, a dona Lindu deixou um legado ali, né? E assim, você vê a simplicidade, a humildade, né? Você fica também revoltado com o que você escutava, assim, porque às vezes o militante ele não é tão próximo, né? Ele não chega muito perto do cerne da questão, né? E eu tive essa oportunidade de ir à casa do Vavá, conhecer a família, eu tenho o Fábio, tenho o Tiago, tenho o Frei Chico, né? Enfim, a Lurian, que ela está sempre lá no front, sempre lá em Curitiba, enfim, todos os parentes, e você vê essa magia, né, do presidente Lula. E eu acho tão bonito, assim, eu sempre, quando eu estou com o André, com o Thiago, eu faço a brincadeira com eles, porque às vezes as pessoas não sabem que estão perto de um familiar do presidente Lula, né? Aí, às vezes, a Andrea tá perto de algum militante, eu falo, ó, tá vendo aquela ali? Aquela ali é a sobrinha do presidente Lula, dá um abraço muito forte nela. E você vê o carinho como eles tratam a militância, né? O agradecimento. Cara, é de arrebentar o É coração emocionante. quando você chega, cara. Quando você chega e começa a entender o porquê do presidente Lula. Porque o ser humano ele não é formado sozinho, né? Ele é formado com os familiares, enfim, é aquela formação ali coletiva, né, no caso, né? Então, eu falo para a militância sempre, cara, cada vez que eu me aproximo mais, eu sei que eu estou do lado certo. Fabiano, a impressão, compartilho totalmente com você, embora eu não tenha conhecido. Eu estou vendo que você está um pouco emocionado e eu também estou. É. Porque. Mas a impressão que eu tive quando eu conheci o próprio Lula, lá no Instituto Lula, foi essa também. Uhum. Das pessoas que estavam lá no Instituto com ele, dele próprio, da simplicidade. A gente tem um. A gente sabe, a gente sente, porque a gente já conhece as pessoas pelos veículos de comunicação e tal, e um dia você vai lá e conhece pessoalmente.
E aí você sente muito mais forte, realmente, uma felicidade, um alívio de ter falado, putz, eu realmente, eu estava certo na minha leitura de país, eu estava certo na minha leitura, porque você conhece, abraça, você sente, e a sensação é muito forte. O que eu estou achando bonito, vou continuar nessa tocada aqui, porque o pessoal está curtindo muito, daqui a pouco eu vou ler alguns comentários aqui das pessoas que estão se emocionando também com o depoimento, mas o que é bonito é assim, primeira coisa, a família do Lula, netos, filhos, irmãos, sobrinhos, eles jamais apareceram nervosos ou assim incitando as pessoas reclamando. Eles continuam mantendo uma postura, uma posição extremamente humanista, humanitária e exemplar, né? A família Lula da Silva, ela apareceu muito forte depois da prisão do Lula também, todos eles. E ao mesmo tempo eles entram como o Thiago, que demonstrou aquela força lá no Festival Lula Livre, com muita força política também, né? E uma força política no limite desinteressada, quer dizer, interessada, eles estão sentindo a extrema injustiça que eles foram submetidos, porque são parentes do Lula, que sofre o maior preconceito que se pode dirigir a um homem no Brasil, historicamente falando, e agora pela pessoa física do Lula, que eles querem ter de volta perto ali para poderem, né, curtir a família, curtir a vida, curtir um momento de merecimento que o Lula deveria ter, né, para descansar um pouco com a família e tudo mais. Fala mais um pouco para a gente sobre isso. Então, você falou da perseguição, né? Conversei muito com a Andréa. A Andréa, sempre que eu vou para São Paulo, ela tá lá sempre junto com a gente. E assim, ela sempre falou, Fabiano, a gente tem dificuldade até de conseguir um emprego, porque quando sabem que a gente é da família do Lula, né, já vem aquela perseguição absurda, né? Então, quer dizer, eles têm muita dificuldade nisso, né? Então, a gente até entende, você vê a militância, a maioria nunca ter visto nenhum dos filhos, né, em algum, enfim, em algum espaço até de visibilidade, né? Mas é uma família. Eu quando salvo o contato, eu boto Andréa, família real. Eu boto o Thiago, família real. O Fábio, a Marlene, enfim, todos eles. Eu sempre salvo porque uma vez, até falar quando eu tive lá em Curitiba, né? Eu tive quando o Arthur e a Ana Lua, a Bia, o Felipe, né, que é o esposo da Bia, eles estiveram visitando o presidente Lula, né? E eu vi a Ana Lua, que é a mais novinha, né? Ela, sim, é tão lindo, cara, é tão lindo, sabe? Ela andando assim, brincando com o Arthur. Então, tipo, isso energiza a militância. Eu fico vendo quando a Andréa ou o Thiago, né, o Frei Chico, enfim, todos eles, quando eles abraçam o militante, eu fico só observando. É uma energia que passa para o militante. Eu tive no 7 de abril, o Thiago esteve lá, e você tinha que ver as pessoas chorando quando abraçavam o Thiago. Então, a gente está meio órfão, né? Quando a gente vê a entrevista do Lula, a gente parece que, caraca, que bicho foda, né? O Lula é mágico, né? Ele hipnotiza a todos. Quando ele fala, deixa eu te contar um negócio. Já acabou, já era, né? Deixa eu te falar uma coisa. O poder de comunicação do Lula, a voz dele, enfim, os trejeitos dele, é impressionante, mas eu vejo isso acontecendo, que a gente ama tanto o presidente, porque não é só o fato dele, do ser humano que tirou milhões de pessoas da miséria, dos governos que ele fez, é o carisma que ele tem, é o amor que a gente sente por ele. Você não vê, por exemplo, eu estudo, você sabe que eu estudo muito o lado de lá, né? Você não vê empatia, você só vê ódio, você só vê ódio. Não tem afeto. Não tem afeto, exatamente. Eles não têm. Quantas pessoas estavam lá na frente do hospital rezando pelo Bolsonaro quando ele
levou a suposta facada. Entendeu? Quantas? Quando eles apoiam ainda, eles apoiam com ódio. Com ódio. Sim, com Tentando ódio. responder, tentando impedir alguém de fazer qualquer crítica. Exato. É uma coisa muito Nós somos terrível. muito diferentes deles. É. Muito diferentes. Muito diferentes. É bom você destacar isso. Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando assim, essa relação dos parentes do Lula com a militância e do próprio Lula Sim. faz com que a gente realmente acabe virando uma família imensa no Brasil. Lula, somos todos Lula. Aquela foto do Stucker, né, com aquela máscara do Lula, você conhece a foto, é a foto que circula por aí, todo mundo com a máscara. E na campanha do Haddad, né? Somos todos Lula, o próprio Haddad fez. Eu queria, quando o Lula sair de lá, porque ele vai sair, viu, Fabiano? Você sabe, né? Vai. Quando ele sair, eu vou querer que ele mesmo pegue a máscara dele próprio e fique assim, para tirar uma foto com o Stucker lá. Não, porque é lindo isso, né? Que a gente sente realmente que o país inteiro se faz né? O povo brasileiro trabalhador que conhece a história, né? Se transmuta num filho do Lula, num sobrinho, num neto, e se multiplica pelo Brasil todo. É uma coisa muito forte. E assim, o Gustavo, isso ficou muito. Você falou em família, né? O quanto que nós sentimos a perda do Arthur. Pois é. Não teve um militante que não ficou arrasado, entendeu? As pessoas não acreditavam, né, nessa perda tão grande, quanto doeu na gente a perda do Arthur, né? Então, se torna uma família e a gente precisa, eu falo sempre para o André, a gente precisa de vocês, a gente precisa, sabe, abraçar vocês, é uma coisa muito louca, né? A magia que passa, né? É muito forte. É o afeto do Lula, é o amor que ele tem pelo povo brasileiro, a família dele é grande, também de origem humilde, e promove essa interação, essa coisa tão bonita que você está falando, descrevendo aí também de maneira tão... Fabiano, pessoal aqui te mandando muitos beijos. Opa, todos. Michele de Abreu está em Belo Horizonte curtindo. Sandra Sarquis, boa tarde. Frio mesmo em BH, também de Belo Horizonte, aqui um beijo para Minas. Ô, Belzonte! Emanuele Lins, mesmo longe, acompanhei o festival pela TV, foi lindo. Saudações para vocês. Adoro o Fabiano, um perfil aqui chamado Sempre na Luta, e colocou um trompetezinho com coraçãozinho aqui, viu? Eu conheço, Sempre na Luta. Deixa eu ver aqui. Maria Fátima Schmidt, Lula livre. Deixa eu ver aqui se tem mais. Olha que honra, Fabiano Leitão na minha casa, Deana Esmeraldo. Opa, um beijo. Internautas aqui. Olha só, a Carla Serrano está dizendo exatamente, Fabiano, do lado de lá não existe essa energia. É como se fosse aquele personagem de Guerra nas Estrelas, o lado escuro da força. É verdade, né? Livre, Lula é tudo, puro amor. Vamos falar um pouco. Eu quero só dar um recado aqui. Porque fala. Fica à vontade aqui. Você falou de BH, eu tenho um carinho especial por BH, né? A gente é muito bem recebido. Lá tem um coletivo Alvorada, tem a companheirada lá de luta. E amanhã é aniversário da companheira Cláudia. Eu conheço a Cláudia, minha amiga. Conhece Cláudia, né? Então, claro. Amanhã ela vai estar com mais uma primavera. Primavera, ela é bem, como se fala, uma militante bem fervorosa, né? Então, é a primavera árabe do lado dela. Ela é danada. Vocês estão conhecendo aqui o lado do Fabiano Leitão, que nem todo mundo conhece, por dentro do trompete, né? Nada. Tem que lembrar das companheiras queridas aí, que a militância, a gente precisa valorizar essa militância que a gente tem, que a militância do PT é muito foda. Desculpa, Fabiano, falar, mas deixa eu aproveitar, então, porque eu tenho, você sabe que meu front também não é tão assim a coisa urbana como você, porque você é o ícone da... Né? A gente vai falar dessa questão do trompete, da semiótica e tudo mais, do riff que você estabeleceu aí na nossa história de maneira tão bonita e apaixonada e democrática e teimosa, né? Como Lula, teimosa. Teime. Eu adoro a palavra, o verbo teimar é o melhor de todos, né? É o melhor de todos.
Mas quando o Lula fala que a mãe dele disse para ele teimar, né? Aí o verbo fica poderoso mesmo, né? Porque Exato. o Lula só, ele produz sentido, né? Isso é que é muito importante. Como linguista, eu vejo isso todo dia. Mas assim, você está falando que a militância está fervendo, eu estou sentindo isso também. Uhum. E no meu front de ler as notícias, de coenunciar, de desmanipular, de sentir as declarações dos políticos laicar, de ver os dados estatísticos e tudo mais, da queda da popularidade do Bolsonaro, eu fiz uma metáfora que é a da vacina. O Bolsonaro é o agente agressor, mas ele está enfraquecido. E aí ele vai promover os anticorpos vão para cima dele, que eu acho que é o que está acontecendo agora. Você sente um movimento assim, com as paralisações, o 15M e o 30M, e o Festival Lula Livre, deixaram isso meio claro para mim, apontando para o 14J, que eu acho que vai ser a maior greve geral da história do Brasil. Fala um pouquinho para a gente. Olha, eu vou um pouquinho atrás disso, sabe? Eu vi que as coisas começaram a mudar depois no dia da morte do Arthur, sabe? Por quê? Teve 2 tweets que me impressionaram bastante, que foi do Eduardo Bolsonaro e da Joyce Hasselman, que eles debocharam, né, da perda do Arthur. E no caso do Eduardo, ele apagou o tweet dele, né? Porque a reação dentro deles mesmos foi tão grande, né, de repúdio a essa atitude do Eduardo Bolsonaro, que forçou com que ele apagasse o tweet. A Joyce, que, enfim, não tem um espírito, né, muito privilegiado. Muito caído. Exato, ela não apagou, mas ela tomou, assim, a reação dela, da galera lá, foi imediata. Então, ali eu já vi uma desumanidade em relação a esses dois tão grande que eles perceberam isso, sabe? Eu vejo essa reação de como eles perceberam assim, porra, eu tô do lado errado, não é possível. Não é possível que os caras estão comemorando a morte, estão debochando da morte de uma criança, entendeu? Então, eu acho que naquele ponto ali teve uma ruptura, né, de vergonha. Porque o que acontece? Eles estão envergonhados. Se lembra aquele papo da gente sobre a espiral do silêncio e tudo, né? Que eu vi muito isso essa semana aqui em Brasília. Por quê? Porque aqui nas passarelas aqui de Brasília, o pessoal colocou as faixas de greve geral e tá lá e ninguém mexeu. Em outros tempos eles mexiam. Em outros tempos eles tirariam assim rapidamente. Então isso demonstra que eles estão enfraquecidos, já estão desorganizados. Teve uma ruptura com o MBL, você sabe disso, né? Eles brigaram entre eles lá e assim eu vejo que eles estão entrando na espiral do silêncio, porque quando você começa a se envergonhar do seu líder, né, você não defende mais, né? E aquele negócio a última do Bolsonaro, que foi que eu conclamo. Eu canclomo. Eu estou ajudando ele aqui, cara. Enfim, isso é de dar vergonha. O cara não consegue falar. Você vê que ele fica apavorado quando ele vai conversar com outro chefe de Estado, e o Lula entrava como um lorde, como... Aliás, vou tirar esse lorde aí, porque é como um nordestino de cabeça, ó, lá em cima, entendeu? Com orgulho do seu povo, né? Então, cara, ele botava todo mundo no bolso. Enfim, você se orgulhava, assim, o Lula meio que, sabe, entrando de cabeça erguida em reunião, sabe, internacional. Meu, que é isso? É tão inacreditável que se tenha trocado uma coisa por outra mas não foi trocado. Você sabe que não foi trocado. Não, Você foi lá e não deixou, né? Porque se o falasse, não teríamos. Mas você estava explicando, você que está assistindo aqui esse papo no canal do Conde,
sabe o quanto eu admiro o Fabiano Leitão e o que isso você tem percepções que ninguém tem por aí da cena política e da conjuntura social que a gente está vivendo. Então, você sabe que eu senti uma coisa parecida com o que você sentiu, desse negócio da faixa, né? Colocar a faixa e ninguém foi tirar. Sabe aonde eu acho também, e você está certíssimo que naquele momento da perda dramática e trágica do Arthur, eu também achei, eu concordo com você, acho que ali mudou alguma coisa também. Enfim, em todo o cenário, não só nos bolsominions e tal, nas redes fascistas. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi no 30M, quer dizer, o 15M, 15 de maio, os estudantes universitários, enfim, a população brasileira deu um show no Brasil todo, manifestação linda, imensa, e no dia 30 foi uma continuação, é curioso isso, foi uma sequência lógica daquela manifestação. E como teve no meio a micareta fascista, eles tiraram a faixa lá da Federal do Paraná, que estava em defesa da educação, eles tiraram, depredaram, quer dizer, um mico inacreditável, né? Fazer isso, tirar uma faixa que defende a educação. Mas o que me impressionou? No dia 30, os trabalhadores universitários, estudantes foram lá e colocaram a faixa de novo. Quer dizer, ninguém mais vai mexer com a nossa bandeira. Isso foi muito forte. Isso é muito simbólico, né? Isso é muito simbólico. Vocês tivessem que fazer alguma coisa errada, isso foi um tiro na cabeça que eles deram, né? Eles aguçaram ainda mais a luta. Aliás, eu vejo assim, Gustavo, a tática do Bolsonaro, né, que levou a chegar ao posto de presidente da República, sempre foi e sempre vai ser ataque. Não há diálogo com eles. É ataque sempre. Eles estão errados, eles acham uma maneira de atacar quem aponta o erro deles. Então, como eles são sempre ataque, e você não governa sendo ataque, você governa sendo diálogo, né? Então, eu acho que essa está totalmente sem governabilidade. Ele não conversa com ninguém, até o perfil dele ditatorial impede que ele faça isso, né? E, enfim, eu acho que são ondas, né? Sempre aquela. O Lula deu a entrevista agora, ele falou, para montar uma greve, a gente começava em fevereiro e ia chegar lá em maio, que é demorado o processo. A gente entende que é demorado o processo de conscientização da população, né, também é algo demorado, o processo de entrada do lado de lá, que tem muita gente que votou no Bolsonaro que não é fascista, né? Logicamente, tem um núcleo duro ali, extremamente fascista, mas tem muita gente que já está começando a faltar dinheiro para comer, né? E o Lula falou isso também nessa última entrevista. Cara, ele é brilhante na comunicação, como ele passa o problema para o povo, sabe? Das privatizações que ele falou, o cara está entregando tudo, Embraer, enfim, a Petrobras, é a mesma coisa com um cara que está passando necessidade. Ele não vai vender a geladeira dele. Ele não vende a geladeira, ele vai no sinal vender balinha, mas não vende a geladeira, que é algo fundamental na residência dele, entendeu? Então, estou fazendo mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, Gustavo, eu estou muito atento, né? Eu acho que a gente tem que sempre andar no caminho da humildade, estudando o adversário, sem comemorar nada, mas bons ventos virão aí pela frente, e eu acredito piamente nisso. Grande Fabiano Leitão, deixa eu ler aqui alguns comentários dos nossos internautas antes de continuar. O pessoal está curtindo muito aqui. Antônia Santos dizendo: amo meu ex. Fátima Deus, grande Fabiano, te amamos. Lula livre. Obrigado, Rosa. O Thiago assinou comigo nesse dia a manifestação contra a reforma da Previdência. Que bacana, muito, muito bonito isso. Leônidas Gonçalves, eu amo a minha vida porque minha vida é o Lula. Olha só, o mesmo Leônidas, né, dizendo aqui, dia 14 de junho, não esqueçam, greve geral, total e irrestrita. Rogério Nitablian, meu querido amigo, está aqui presente. Ô, Rogério! Você conhece o Rogério, né? Conheço.
Boa tarde, queridos. Do lado de lá é ego acima de tudo, desconexão afetiva acima de todos. Grande Anitta. Eu chamo ele de Anitta. Renato Andretti, meu grande respeito aos dois, pelo amor que vocês têm pelo meu presidente. O pessoal aqui curtindo muito, eles adoram você, por isso que eu precisava conversar com você também, porque o pessoal, Fabiano, o pessoal público, né? O internauta, enfim, os ativistas, né, que estão no campo progressista, né? Uhum. Eles veem você tocando trompete por aí e tudo mais, mas eles têm de ouvir você também. Por isso que de vez em quando a gente precisa conversar, né? Para trazer a sua percepção, que é uma percepção impregnada de gente, de povo de rua, né? Você é um cara que está na rua, né, o tempo todo, e sente isso de maneira muito profunda. Eu queria te perguntar, na sequência, sobre a questão das mídias digitais, que você é um cara que sabe, enfim, que estuda esse lado também, né? Com a humildade que você sempre manifesta com a gente aqui, que é muito pedagógico também para todos nós. Como é que tá? Eu senti também que enfraqueceu bastante esse lado aí. Ontem, o Mourão deu uma entrevista para a revista Época, aí ele foi falar do Carlos Bolsonaro, né? Que estava dando problema toda hora. Aí ele falou assim: sumiu. Sumiu, né? Sumiu o Carlos Bolsonaro. Sumiu, Fabiano. Foi sumido, né? Foi sumido. Acho que puxaram a orelha dele aí, alguma coisa aí. O gênio indomável, né? Gênio indomável. Mas eles assim, dizem tanta besteira também. Não, mas é lógico, mas assim, ele fez uma comunicação rasa, né? Mas assim, surtiu efeito, né, na população. Por isso que eu respeito assim o adversário. Claro. Enfim, eu estudo o adversário. Mas assim, falando em redes, eu acho que assim, a gente está melhorando muito. A partir do momento que o Lula começa a dar entrevista, a gente tem uma virada ali nos gráficos. Por exemplo, o Haddad, ele, que é uma liderança nossa, né? Ele estava sempre gráficos acima, a rede dele crescendo absurdamente, e agora vem o Lula dando entrevista, né? Então aí você vê que o Lula ele assume o posto ali, né, de liderança absoluta da esquerda, que sempre foi. A palavra do Lula voltou a mexer com o universo digital. Exato. E assim, quem de nós, né, que somos militantes, que assim, a primeira entrevista que ele dá é tão impactante, é tão brilhante, é tão inacreditável, porque você vê a inteligência desse cara é absurda, né? Como ele comunica com a população, né? Que eu estava falando para você no início, a voz dele hipnotiza. Até as pausas que ele faz na palavra, como ele esquenta e esfria, entendeu? É impressionante e passa uma força para nossa militância, isso, né? Que a gente está sempre se apaixonando pelo Lula, né? Pela história, pela inteligência dele, é impressionante como ele responde. Aquela entrevista com o Glenn, né? Glenn Greenwald. Obrigado. Ele é um dos jornalistas mais importantes do mundo. Ele ganhou o prêmio Claro. E ele mas ele fez perguntas ali, digamos que algumas cutucadas. Assim, eu achei maravilhoso, porque aí o Lula se sai melhor ainda. E ele assassina alguns argumentos, entendeu? Que, por exemplo, não vou nem falar do viajante lá de Paris, mas enfim, enfim, aí sabe, eu vi isso nas redes acontecer. Deixa eu só fazer um comentário. Fala. Sobre uma coisa que você falou antes. Eu acho que eu vou ter que ligar a luz aqui, Gustavo. Tá ficando escuro aí, rapaz. Tá ficando escuro aqui. Agora não tem mais horário de verão. O cara até isso ele mexeu. E tem que acender a luz agora. Acendi a luz. Fala sério. Maravilha. Aí, agora a gente vê o Leitão. Esse é o trompetista da democracia. Isso. O Leitão. Pois é. Diga aí. E a sua grande barba, né? Eu fico coçando barba. Olha só, não, o que eu ia dizer, querido? Eu ia dizer assim, eu adoro você. É uma coisa impressionante. O que eu ia dizer é que
A imprensa hegemônica brasileira, Uhum. esse eixo de comunicação, Globo, Folha, Estadão, né, Uhum. e as suas filiais pelo Brasil, eles produzem o movimento de resistir à realidade, né? Eles resistem. Você vê que na época do pleno emprego, do Brasil crescendo, estava tudo horrível para eles. Né? Vocês lembram disso? Verdade, verdade. Tudo horrível. O Brasil era, né, humilhado para eles. Para eles. Para Uhum. a realidade, não. Agora, com Bolsonaro, tá tudo horrível. Desemprego, desmatamento, violência. E para eles tá tudo bem. Né? Tá tudo Verdade. bem. Você não vê a mesma expressão facial do Bonner e você não vê a mesma entonação de voz do Bonner quando ele se referia aos governos do PT. Você não vê, entendeu? É É, o grande manipulador da cabeça do povo é, brasileiro. é a forma da linguagem, né? É a dicção, né? A expressão, Exato. o tom é diferente. Então, mas só para dizer o que é o Lula, né? O Lula é o cara que consegue ser o antídoto para isso, porque ele fala a língua do povo e o povo entende na hora, né? Então, Verdade. se ele falar mesmo na Globo, mesmo na Folha, a palavra dele é mais forte do que o veículo e, Verdade. e vai chegar no seu destino. Então, é por isso que ele ficou um ano proibido de falar, né? Tá explicado. Volta. Verdade. Não, e isso é muito interessante. Você vê que aquela movimentação da Rede TV de não colocar a entrevista do Lula ao vivo já demonstra isso. Que medo que eles têm do Lula. E que medo absurdo dessa grande mídia, entendeu? De querer bloquear de todas as formas. Enfim, eu fico vendo, ainda bem que a gente está na era da internet, né? Que a gente se conecta e tem acesso a mídias alternativas aí que possam trazer uma informação. E você é uma delas, né, querido? Eu já te falei várias vezes da importância que o 247, você e toda a companheirada tem na luta, né, de informar o nosso povo da maneira que, sabe, cristalina, sabe? Falando que, às vezes, fazendo algumas análises aí, mas, sabe, a gente precisa de comunicação. A gente deu umas vaciladas muito grandes nesse sentido da comunicação, né? E a gente tem que recuperar esse espaço, né? Fabiano, mas concretamente, responde para mim, porque eu sei que é muito Hum, importante tirar essa informação da sua percepção aí. uhum, Os milicianos digitais, eles hum. estão no momento de apreensão, eles recuaram um pouquinho? Você tem essa. Ó, não é segredo para Não ninguém que precisa empolgar todo mundo. não é segredo para ninguém que eu tô em vários grupos deles, né? Beijo aí para os grupos deles. E, cara, assim, eles estão em processo de ruptura, porque eu já falei algumas vezes para você, essa teoria do ódio aí deles, eles são autofágicos, eles têm que brigar com alguém o tempo todo. Entendeu? Então você vê o Frota brigando, a menina lá de São Paulo, Janaína Pascoal, né? Janaína Pascoal, tem outra também, a Zambelli brigando lá com a Joyce. Já tiveram o Major Olímpio agora Major Olímpio com a brigando Joyce com a Hasselman, eu até Joyce. falei, na Então, briga de foice do Major Olímpio com a Joyce Hasselman, eu pois é, fico com a foice. então essa pirâmide aí, tanto das lideranças deles quanto da militância deles, é muito, sabe, cara, horizontal. Eles são muito carentes, né? Eles querem atenção, né? Tal. Eles têm que brigar com alguém. E o que acontece? Você vê até na Páscoa. Você via evangélicos brigando com católicos na Páscoa, porque tem aquele negócio das imagens sacras, enfim. E eu sempre boto pilha para eles brigarem ainda mais. É um absurdo isso. Fabiano Leitão. Cara, eu adoro, cara. E o pessoal fala, nossa, mas você tem estômago. Olha, eu acredito o seguinte, é uma grande coisa que eu falo, sabe, o Conde, que no meu entendimento a gente está numa guerra, entendeu? Então, na guerra, a gente precisa se preparar, né, para tal.
estudar o adversário é uma das melhores coisas para você até se proteger, entendeu? Por exemplo, eu fui tocar berrante no meio dos caras lá porque eu conhecia o meu adversário, eu conheço eles. Então, eu sei quem é o violento da parada, eu sei quem é aquele que só late, mas não morde, entendeu? E eu sei da profunda e ampla covardia deles, entendeu? Eles são covardes por natureza. Eles são muito, digamos, violentos com mulheres, com homossexuais, com senhores e senhoras de idade. Aí tu pega um cara barbado que nem eu, um cara de doido, né? E é a mistura perfeita, é o doido determinado. Sabe? O doido determinado. Cara, o doido determinado, ninguém mexe com doido determinado. Então, é uma coisa bem tática, sabe, o Conde? O Conhecer berrante lá em Brasília foi sensacional, hein? Foi maravilhoso. Foi, cara, Eles até gostaram, viu? Hã? Eu acho que eles até gostaram disso. Cara, eu fiquei uns 45 minutos lá tocando. E tinha pouca gente lá, né? Cara, assim, sabe quem saiu pra rua? E é uma coisa que eu até falei pro pessoal da Uni. A gente tá falando da micareta fascista, hein? Exato. Eu até falei pro pessoal da Uni que da próxima vez, quando eles chamarem um protesto, eu falei, se eu fosse vocês da Uni, eu botava pro mesmo dia, pra mesma hora e pro mesmo lugar. Porque se a gente lembrar como que o Collor caiu porque ele chamou uma manifestação. Eu lembro que eu era fabianinho nessa época, né? Ele chamou uma manifestação aqui em Brasília para o domingo, de manhã, todos de verde e amarelo. Aí o que a galera fez? Todo mundo foi de preto, entendeu? A petezada, enfim, a esquerda aqui de Brasília, todos foram de preto. E o que acontece? Por que eu estou te falando isso? As pessoas que foram para a micareta lá do fascista, né, que ali sim é o núcleo duro fascista dos caras, a média de idade era acima de 45 anos. Sabe aquele pessoal que é aposentado do exército, sabe? Que era mais ou menos esse povo assim que estava lá. Aí eu fico pensando, já pensou a galera do NB aqui? Mas você está certíssimo, Fabiano, porque assim, ir no mesmo dia, né? Você está dizendo Sim, assim, no mesmo dia, no mesmo hora. vai no Sabe, mesmo dia e passa por cima. sim, exato. Só de falar que o pessoal do NB vai, por exemplo, né? O pessoal, Eles morrem de medo, né? eles não vão, Eles eles não não vão. vão. Eu conheço, eu digo e afirmo, esquerda brasileira, eu conheço. O pessoal fica falando, o Fabiano é louco, né? Porque o sinônimo de corajoso é louco, né? Aí o que acontece? Ele foi lá tocar berrante. Eu respondo da seguinte forma, o Conde, eu fui, toquei, porque eu conheço o gado. E o gado é manso, entendeu? É porque eu estudo gado, relaxa. Esse é o Fabiano. Então, você está falando uma coisa séria, tá? Uhum. Porque muita gente, não, a gente adora, mas é sério, né? Uhum. Porque muita gente falou assim: não vamos deixar no mesmo dia, misturar, não sei o que, é perigoso e tal. Mas é disso que se trata. Eu acho que hoje eu escrevi um artigo falando o seguinte, Fabiano, assim, medo, de vez em quando é bom você sentir medo. Claro, Mas de vez em quando é bom você não ter o medo, você verdade, partir para cima, ir para o confronto. O confronto verdade, democrático, vamos dizer assim, mas ir para cima. Eu acho que exato. você está certíssimo nisso. E você não está só certo, você comprovou, né? Você foi lá, Pô, eu fui lá, eu fiquei no meio dos sozinho com caras seu lá. berrante. 45 minutos que eu fiquei lá, cara. E fui com esse bonezinho aqui, cara. Esse boné ainda. Foi. Fala sério. Então tipo assim, é assim, você viu, eu vou te dar outro detalhe aqui. Você viu aquelas imagens do rapaz lá no Piauí que deu um soco na juíza? Você viu? Lamentavelmente, Se você analisar, Conde, o vídeo completo, você vê aquele rapaz, ele separa a briga entre os homens, ele fica o tempo todo separando a briga entre os homens. Aí depois ele vê que o companheiro dele tomou cartão vermelho, ele vai para cima da juíza, que é uma mulher,
né? Aí ela dá o cartão vermelho, ele agride a mulher. Eu estou comprovando isso. Se você estudar lá o passado dele, você vai ver que ele votou no Bolsonaro, você vai ver que esses caras são absolutamente covardes. Você vai ver também que o próprio símbolo deles, a arminha, é uma questão de daquela autoprovação de eu sou macho, não sei o quê. Enfim, é aquela. O cara que quer provar que é macho demais, ele não é. Na verdade, ele é um medroso, ele é um covarde, enfim. Até porque eu estou fazendo aula de masculinidades agora. Eu tô toda segunda-feira. A gente tem um grupo, queria até fazer propaganda disso, que eu acho fundamental, sabe, Conde? Porque eu acho que o machismo ele fez muita diferença nessas eleições, né? E eu acho que talvez das coisas que ele faz, quando ele, por exemplo, ele chancela a atitude do Neymar, entendeu? Ele tá fortificando esse machismo, e a gente no PTDF, a gente está com um grupo de estudos, né? Um grupo de reunião para a gente dividir as nossas vergonhas contra o homem, né? Porque eu digo o seguinte, eu sou um machista em recuperação. Eu estou querendo me melhorar como ser humano, né? E a gente vê o quanto que influenciou o machismo nas eleições do Bolsonaro. Aquele negócio de querer dominar a sua companheira, de ter ela como se fosse um objeto, entendeu? Isso fez muita diferença nessas eleições, porque o homem, com essa evolução, né, de protagonismo das mulheres, né, a mulher começou a falar não. A mulher começou a se empoderar, a mulher. E aí você vê também a reação machista, porque também essas eleições do Bolsonaro foi uma reação machista da sociedade, porque estava ameaçada com protagonismo mais que justo das mulheres. Enfim. Começa no golpe contra Dilma Rousseff, claro, que é absolutamente machista, claro, para botar, para tirar as mulheres do poder, para tirar as mulheres do ministério, para tirar as mulheres do horizonte. Sabe uma das coisas que eu acho mais deprimentes no partido do Bolsonaro, que é o PSL? O escândalo dos laranjas, que fez derrubar o Bebiano, que era o presidente do partido, e o sujeito lá de Minas Gerais, que ainda é ministro do turismo até hoje, foi acusado de tentativa de assassinato. Uma deputada do PSL acusou o Antônio, o Álvaro, esqueci, o Marcelo Álvaro Antônio, acho que é o nome dele, de intimidá-la e ameaçá-la de morte, do mesmo partido. Sim. Eles usaram, porque na legislação brasileira existe uma cota para as mulheres dentro do partido, e eles preencheram essa cota com mulheres que são secretárias, que são assistentes, não sei o quê, para ser candidata, para pegar a verba partidária para eles. Verdade. E o escândalo dos laranjas, quer dizer, é mais a prática do Flávio Bolsonaro sem as milícias, talvez, né? Verdade. Você falou da cota, né, das MES, que foi inclusive foi o PT, né, que colocou isso. E daí, para consertar o negócio do laranja, eles disseram assim que, não, então vão acabar com a cota para as mulheres. Exato. Você vê a reação machista, né? E assim, até a gente discute isso na professor Nelson, né, que é da UNB, é um maravilhoso que ele fez, abriu a nossa cabeça, né? E o que acontece, a gente até falava isso, né? Pô, o PT colocou 30% para as mulheres, e eu acho que está errado. Está errado, tem que ter mais. Igualdade de gênero, então tem que ser 50%. Entendeu? Não, tem que ter reparação histórica, tem que ser. Exato. Enfim, você vê, né? Tantas mulheres maravilhosas que a gente tem no nosso partido, a Glaze, a Érica Cocai, a Arlete Sampaio aqui em Brasília, enfim, Benedita, aquela moça agora que tá, acho que é do Rio Grande do Norte, esqueci o nome dela agora, cara. Natália. Tem a Margarida Salomão também. Margarida Salomão. O que é isso? Os melhores quadros do PT. São mulheres. São mulheres, entendeu? Então, assim, isso, viu, Gustavo? A gente, como estudo lá de lá, identificou que, assim, de todos os ismos dele, né? Toda
assim, o preconceito que eles têm, eu acho que o machismo seja o mais relevante nessa história, né? Não diminuindo os outros, enfim, jamais, né? Mas eu acho que é o mais gritante dos problemas, até enfim, patológico quase, né? De botar o ódio contra as mulheres, né? O ódio contra as mulheres é uma coisa absurdamente incompreensível. É o combustível simbólico deles, né? Sim, sim. Existe ali uma aridez, eles não têm conteúdo, não têm projeto, e aí eles Exato. promovem o ódio, que é o grande combustível deles. Fabiano, vou Fala, ler querido. alguns comentários aqui da galera que está assistindo a gente aqui. Vilmar Gotardo, a grande maioria que defende Bolsonaro são militares e policiais. Responda aos seus dementes, nossos militares e policiais são mudões. Ah, não, esse aqui é um bolsominion perdido aqui. Opa! Deixa Devo ele. estar no mesmo grupo que ele do Você sabe o seguinte, ó. Quando eu leio, às vezes eles aparecem, eles também estão infiltrados nas lives. Mas aí, não é o português que é precário, é o pensamento. É tão precário que eu não consigo ler direito o comentário. Daí eu percebo antes de chegar no fim, que falei, não, isso aqui não é. Né? Pena que eu deixei meu berrante no carro, cara. Mas, pô, deixa ele lá, ele tá falando, enfim, não deu para entender o que ele quer dizer aqui. Aí Emanuel Lins está dizendo, ó, essa é a nossa diferença. Sempre buscando conhecimento para evoluir. Todo dia se desconstruindo para se construir. Olha que bonito que ela falou. Massa. Muito Qual o bom. nome dela? Emanuele Lins. Oi, Manoel. Verdade, Manoel. Muito bom aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui algum comentário. Silvana Carrizo dizendo: isso começa com a conquista das mulheres indígenas já na colônia. Muito bom esse diálogo, Conde. Parabéns, João Farias. Quero deixar perfeita observação sobre o machismo. A Leia está dizendo aqui, pessoal concordando com isso. E vamos falar, Fabiano Leitão. O pessoal tá. Você que acompanha as redes, você deve saber. O hashtag greve geral 14J virou trending topics, está pegando muito forte, as pessoas estão falando muito disso. Eu estou na expectativa de que a gente realmente está construindo a maior greve geral. O que você acha? O que você acha desse momento que a gente... Porque eu acho que o Bolsonaro e o governo, eles estão dando muita energia simbólica também para o campo progressista. Claro. Pelas velocidades que eles estão produzindo. Que foi o que você falou. Tem de ir no mesmo dia da micareta fascista justamente para esmagar, para ir para cima. Exato. Não pode ter pudor agora de ficar com peninha deles. Não, vamos lá. Vamos ver como é que é. Fala pra gente. É verdade. Então, Conde, eu tenho a mesma visão que a tua. Eu acho que... E também porque as dores são tantas que eu acho que o indígena vai se juntar, o trabalhador, o estudante universitário, as mulheres, os negros, enfim, todo o povo pobre, humilde, trabalhador, que vai ser esmagado, né? Já está. E é uma coisa, essa empatia das dores dos outros, né? Que eu acho que vai fazer com que essa greve geral do dia 14 seja algo histórico, uma resposta e mais uma onda de mudança no nosso país, né? Eu estou muito esperançoso que a Esplanada vá lotar, porque, assim, a gente teve nas manifestações, todas as que tiveram, né? Tanto as nossas quanto as deles, estudando eles, né? Enfim, e eu creio que essa vergonha que o Bolsonaro traz para a pessoa que votou nele está sendo o maior combustível. Maior combustível. Acho que nem as atrocidades que ele faz, que às vezes são visíveis a longo prazo, né, não estão, digamos, chegando nessa população ainda. Mas a vergonha do cara não saber falar, não saber se expressar, porque é uma vergonha para o nosso país, cara. O cara vai lá fora, só fala bobagem. Os ministros, meu Deus, o nível dos ministros que ele escolheu é algo gritante, né? É indefensável. A ministra lá a Damares, ela fica falando desenho animado, cara.
Entendeu? Então, assim, você Lamentável. no seu serviço, você não tem como você defender a Damares. Entendeu? Não, Então, inclusive, ela queria sair, né? O Bolsonaro não deixou, porque ela deve estar cansada. Não é a dela estar num lugar desse. Aliás, não é a de ninguém. Ninguém tem vocação ali, não sabe que é governar um país é difícil, né, Leitão? O Bolsonaro exato. que governar era ficar ali desfilando, né? É. Mas assim, Conde, uma coisa que eu queria falar eu vi um discurso muito bonito de um indígena, né, quando teve o 15M, né, e assim para mim foi o mais bonito dos discursos. Ele falou: a gente está aqui porque a gente está aqui pela empatia com os estudantes e a mesma empatia que vocês têm que ter conosco. A gente não tem que só lutar pelas nossas lutas individuais. Ainda mais nós que somos de esquerda. A gente tem que jogar essa energia para fora quando o indígena é atacado. Ontem morreu um companheiro do MST de novo. Então, quantos do MST vão morrer? Cadê a revolta desse povo? E quando eu falo, o Conde, que a gente tem que botar, se eles botarem de novo, a gente tem que botar no mesmo dia, porque como é que se faz revolução nesse país sem quebrar uma unha do dedo? Como é que faz? Meu Deus! A gente precisa lutar. O nosso líder está lá, está preso, injustamente fazem um ano que o cara está preso, entendeu? Por que eu vou para as manifestações, eu converso com a meninada, eu falo, pô, o Lula, uma coisa que eu queria te contar muito, cara, você vê aqui em Brasília, o Conde, aqui em Brasília, o UNB, antes do Lula, era só na Asa Norte, que é um bairro de classe média, né? Ali aqui na Asa Norte. Né? Para quem conhece Brasília, é a asa do avião, a Asa Norte. Né? Uhum. E o que acontece? O Lula, ele levou a UNB para a periferia. Ele levou para o Gama, ele levou para a Ceilândia, ele levou para a Planaltina. Mas por que ele levou para essas três periferias? Gama, Ceilândia e Planaltina. Por quê? Porque quando aquele menino que estuda no Mackenzie, entendeu? Passasse no NB, ele fosse lá, você vai estudar na Ceilândia. Ele não vai. Então, taticamente, o Lula estava colocando o quê? O filho do pobre, do trabalhador, na UNB. Por quê? Porque se o cara for lá e passar, ele não vai. Mas não vai nem a pau. Então, taticamente, o Lula foi inteligentíssimo. Entendeu? Ele Sutil o que você está falando, né? Sutileza muito grande. taticamente. E uma coisa, tem um Fred, cara, uma coisa que a gente precisa ser tático quando assumir o poder novamente. Conversei com o Fred lá Como no. é bom ver o Fabiano Leitão falar, É, né? Esse pressuposto, né? A gente precisa ser prático quando assumir o poder novamente. Adorei. mas sabe por quê? Porque o Fred me contou, o Fred, ele como é que é conselheiro da Embaixada da Venezuela. Ele falou que eles têm o Minha Casa Minha Vida lá na Venezuela, né? E a cada prédio do Minha Casa Minha Vida tem um mobilizador político para lembrar aquele povo que conquistou aquela chave lá, aquele imóvel, que foi, né, o governo de esquerda que deu para ele, cara. Então, essa questão, você vê, a UNB hoje aqui de Brasília, o DCE é da direita. Como é que o DCE é da direita, cara? Você não tem condição, mas é um paradoxo, né? Ainda mais o NB, o Conde, a NB onde talvez seja uma das universidades que mais lutou contra a ditadura. Mais progressistas do Brasil. Exato, que a Érica Cocai, ela foi expulsa do curso de psicologia dela, ela foi expulsa da UNB. A Arlete Sampaio, que fazia medicina, foi expulsa, né? A Arlete Sampaio, que é deputada distrital do PT, né, aqui de Brasília, foi expulsa. Então, quer dizer, o governo petista, a quantidade de prédios que ele fez na UNB, mais de 10 prédios novos ali no campus da Asa Norte, e construíram mais 3 camping, que foi da Ceilândia, da Samambaia e Planaltina. Meu Deus!
E esse povo não vê isso, não tem reconhecimento. Então a Não, gente... não sabe o que acontece, Leitão? Eles não gostam disso, porque eles sabem que é uma descentralização e uma maneira de combater o preconceito de classe no ensino superior. Então, eles não gostam. Sim, Aí, mas o que me assombra é como eles fazem a cabeça da galera, inclusive da periferia, que que aquilo é tá, ruim, né? que tá ali porque o Lula colocou, cara. Tem que ser bem claro com isso. O Lula, porque foi meu. Não, eu me esforcei. Calma aí. Para você se esforçar, a primeira coisa que você tem que ter é oportunidade. Não adianta você se esforçar sem você ter oportunidade. Entendeu? Então, enfim, eu acho que a gente tem que dialogar com os estudantes. Eu me lembro agora dessa manifestação dia 15, que tinha uma mocinha do IF com um cartaz nem direita nem esquerda, eu quero ir para frente. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu vou conversar com ela. Aí eu cheguei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu a placa de inauguração lá do IF, que você estuda? Você dá uma olhadinha lá, porque você vai ver um camarada que está injustamente preso e foi ele que fez. Entendeu? A gente tem que lutar. Uma coisa que eu fico bravo, mas eu fico bravo mesmo, é quando querem tirar o Lula da pauta, sendo que se ele fosse um cara, ele construiu ali 2 universidades. Meu amigo, o cara construiu 18. Tinham 45 universidades, foi para, 63 universidades, se eu não me engano, que eu sou ruim de matemática pra caramba. Não, Mas, enfim, 63 ou 67, é. 67, perdão, 67 universidades. Então, quer dizer, é um absurdo a gente não fazer a defesa com unhas e dentes. O que a gente precisa fazer é a defesa com unhas e dentes, logicamente, sem ser agressivo, né? Ser tático e assim, passar isso para a militância. Eu vou de camisa do Lula para tudo que é protesto. Eu vou porque a gente tem que se posicionar, a gente tem que ir para o nosso trabalho com a camisa do Lula, às vezes até quem está com um posto, digamos, que não é chefe, né, no caso, aí tem que ter muito cuidado, mas quando for fazer a compra do final de semana, vai com a camisa do Lula, cara. É só assim que a gente vai empurrar esses caras para a espiral do silêncio. Se impor, entendeu? Se Para impor. consolidar esse empurramento que está no horizonte, porque eles estão indo para lá. Você falou no começo, Não, estão indo para lá. eu concordo com você. Eles Só estão que com Conde, vergonha. só que Conde, a gente vai tirar o Lula da prisão, sabe quando? Quando a gente começar a encontrar com companheiros nossos ou não com a camisa do Lula no supermercado. E eu vou falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Eu só recebo carinho. Eu não recebo, assim, digamos, na rua, quando eu estou vestido de Lula, eu não recebo ameaça. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, eles já entraram na espiral do silêncio. Exatamente. E é agora que tem de mostrar Exato. que somos nós. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Exato. Eu também, quando eu tô. Enfim, eu não preciso botar, às vezes, a camisa do Lula para o pessoal já saber. Alguns abrem um sorriso para mim e outros mudam de calçada. Mas aí eu gosto mais ainda, porque eu continuo na minha calçada. Exato. Grande Muito Fabiano bom. Leitão, querido, Diga. vou devolver para você, porque o pessoal adora te ver falar. Você devia fazer live de vez em quando. Nada, nada. A gente faz junto aqui. Vou pedir, enfim, você já deu vários recados, mas eu quero um recado final geral para falar para o nosso companheiro Lula também, que depois vai ver isso aqui, porque o Fabiano Leitão é imperdível, né? Que nada, ele que é. Então eu quero que você aí deixe todo o seu afeto, essa coisa bonita que você transmite para o Brasil todo, com o seu trompete, com o seu riff, com a sua coragem. Agora o Bolsonaro foi para a Argentina, eu me lembrei de você, porque quando o Macri veio aqui, você foi lá tocar trompete para ele com o Rodrigo Pilha, né? Foi. E aí deu aquele bebê todo lá, né? E tal, né? E agora o Bozo foi lá e o povo argentino falou: ódio aqui não, meu filho. Vai embora. Foi muito lindo o que eles fizeram lá, né? Aliás, o povo argentino é um povo muito guerreiro, né? A gente precisa trocar informações com eles, precisa aprender essa militância visceral de esquerda que eles têm lá, né?
Eles amam o Lula, o Fabiano. Eles amam. Perguntei para uma brasileira que mora lá há muito tempo, só para te falar, porque lá é o seguinte, lá não tem Globo. Claro que tem o Clarim, mas o Clarim não fica dando pau no Lula o tempo todo, que nem a Globo, a Folha, o Estadão aqui. Então lá o povo sabe que o Lula, até a classe média, falou, o cara é gigantesco, bicho. Eles sabem lá, eles gostam do Lula. Mas eles gostam também porque eles sabem que a chave não é só os problemas do Brasil a serem resolvidos, é o problema da América do Sul, né? A soberania não é só do Brasil. O Lula é a chave disso daí, cara. O Lula, ele é a chave dessa escravidão que os Estados Unidos querem impor à América do Sul, né? Esse domínio que eles querem, é a Operação Condor 2, né, que eles querem fazer, né? Mas, enfim, o Conde, queria passar para a militância energia, né? A gente, todas as ações que nós construímos, né, juntamente com os companheiros e companheiras, sempre tem um significado, entendeu? Quando eu vou tocar berrante no meio dos caras, tem um significado aquilo. O que eu quero passar para a militância? Olha, não temam, não temam. O bicho não é tão bravo do jeito que parece, entendeu? Quando eu vou lá pegar o link da Globo, tem um significado aquilo. Eu falo, ó, vocês com esse aparato todo, eu coloco R$ 20 de gasolina no meu carro e vou atrás de vocês e pego vocês. Quer dizer, eu estou mostrando para a militância, eu quero alegrar a militância, eu quero passar energia para a militância, para lutar pelo homem que fez o nosso país ser soberano, ser justo, sabe? Todos nós estamos aqui assim, morrendo de vergonha. Às vezes a gente até dá risada das bobagens que o cara fala lá, mas no fundo a gente está vendo tudo que a gente uma geração construiu, né? Eu vejo tantas pessoas que lutaram contra a ditadura e com a força desse povo colocaram o Lula, um operário, entendeu? Na presidência do país, um cara que revolucionou. E eu digo mais, cara, o Lula era para ter uma estátua em cada pracinha desse país, pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Às vezes eu fico bravo até com o povo de esquerda que quer tirar, sabe, quer que o PT faça autocrítica, quer que, entendeu? Eu fico bravo porque é uma falta de gratidão, uma falta de entendimento até da luta, de como foi custoso colocar o Lula na presidência, de quanto foi custoso colocar a primeira mulher desse país na presidência, que foi a Dilma, que tem uma biografia maravilhosa. Então Conde, eu encerro por aqui falando para a galera que tenha coragem. Coragem. É isso que a gente precisa. Ação, organizar em núcleos, enfim, não tem que ter preguiça, tem que ir para a rua no domingo, tem que ir para a rua no sábado, tem que fazer compra com a camisa do Lula, porque o Lula é a chave dos nossos da solução dos nossos problemas, não só do Brasil, como da América Latina. Fabiano Leitão, trompetista da democracia, meu querido amigo, muito bom falar com você. Muito obrigado pelo papo, pelos toques, pelas dicas. É sempre muito importante estar conectado com a sua percepção aí de país. E eu vou me despedindo aqui de todo mundo que acompanhou esse papo aqui. Depois a entrevista vai ser retransmitida também pela TV 247. E, Fabiano, querido, espero revê-lo o mais breve possível. Próximo momento que você vier para São Paulo ou ir para Brasília, a gente vai se encontrar, queridão. Vamos que vamos, querido. A gente gosta muito de você e a gente tem muito que agradecer aí toda a tua luta diária para informar o nosso povo da melhor forma possível. Obrigado por tudo, companheiro. Um beijo, Fabiano. Valeu e até mais, gente. Daqui a pouco tem a live.